Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver esse vídeo em algum dos momentos do seu dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, te fortalecendo, te dando estrutura para que você possa se tornar aquilo que Deus deseja que você seja. Amém? A palavra diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, mas também a palavra diz que a nossa natureza, ela foi natural, humana, ela foi corrompida pelo pecado. Então nós temos que buscarmos a cada novo dia, voltarmos à essência, permitir que Deus, com a sua presença e a sua palavra, nos restaure, a ponto de nós sermos novamente a imagem e semelhança de Deus também nas nossas ações e tudo mais. Amém? Bom dia a todos. Dona Rafaela, muito bom dia. Ivani, bom dia. Pedro, bom dia. Bom dia a todos. Que bom estarmos juntos nessa manhã. Hoje, nossa terceira live, nosso terceiro dia de jejum e oração desses 21 dias que nós estaremos juntos nos posicionando espiritualmente. Você que não pôde estar ontem no nosso culto, eu falei um pouco sobre mortificação. Essa é uma das palavras que nós não usamos mais, Mas, porém, entretanto, mortificação da nossa carne, fazer morrer o velho homem, E o jejum é uma das formas de fazer com que essa essência terrena corrompida, ela morra, ela deixe de ter uma voz tão alta dentro de nós, Então nós vamos nesse propósito, porque o jejum é uma das maneiras, oração é uma das maneiras, leitura bíblica é uma das formas, Então nós estamos juntos nisso e vamos viver um tempo maravilhoso em Deus. Amém? Teu milagre, porções generosas de Deus estão disponíveis para você. Glória a Deus. Amados, vamos fazer nossa leitura de hoje. Bom dia, Janaína. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos. Bom dia, Adriano. Mateus capítulo 6, verso 25. Ontem eu falei um pouco sobre Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes, A soberba é resistência a Deus, a sua vontade e ao seu reino. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre vencer a ansiedade, vencer a precipitação, vencermos, na verdade, o desespero de vivermos o futuro, mas estando no presente. Como nós podemos entender isso? Jesus, ele tem uma fala muito forte, muito clara para nós em Mateus capítulo 6, verso 25. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do campo, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai as alimenta. Não tendo vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Amém? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos Deus trazendo uma colocação figurativa
mas tudo para trazer um entendimento de vencermos a ansiedade, a inquietude a respeito do futuro, né? Diz, né, a ansiedade, a inquietude, né? Ela é o excesso do futuro, ela é o excesso de uma preocupação que muitas vezes pode não se realizar em nossa vida, pode não se cumprir em nosso dia, mas nós vivemos ansiosos, vivemos preocupados, vivemos inquietos, corrompemos nosso presente por aquilo que ainda nem ao menos aconteceu. Jesus, ele fala muito sobre isso, né? Ele vai dizer lá no verso 34, né? O dia de amanhã ele se encarrega dos seus próprios cuidados, das suas próprias causas. E Jesus, ele nos traz para vivermos algo voltado os nossos olhos para ele. Por que eu estou falando isso nessa manhã? Porque quando você perde a capacidade de viver o presente de forma plena, você corrompe sim o seu futuro. E você precisa entender que, de uma certa maneira, o teu presente ele já é um resultado do seu futuro. É clichê, sim, uma métrica que nós temos, né? No seu presente, ele responde um pouco, né, em partes, tudo aquilo que você preparou do ontem para o hoje, mas o seu amanhã está sendo construído agora. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender como que Deus ele cuida dos pássaros, como que Deus ele veste, né, as ervas do campo. Isso que Jesus estava mostrando, né? Elas vivem o hoje, elas vivem o agora, elas colocam o seu coração em Deus e elas confiam no Senhor. É isso que nós precisamos fazer para que nós possamos remover a nossa ansiedade. Isso não diz respeito, parece um contrassenso, né? Quando Jesus ele fala, não se preocupe pela comida, pela veste, não se preocupe com o que você vai, né, vestir, comer, mas na verdade é exatamente isso. Jesus não está dizendo para que nós não sejamos prudentes, para que nós não sejamos também libertino, no sentido de que eu vou viver o meu presente de maneira aflorada, de maneira desregrada, o amanhã a gente vê o que a gente faz. Não é nesse sentido, é no sentido de que você precisa viver muito bem o presente, você precisa fazer aquilo que te cabe no agora, você precisa se comprometer com a sua demanda, entendê-las, né? Remover aquilo que é excesso, aquilo que é princípio. Por isso que ele chega no verso 33 e ele diz: vocês estão preocupados com tudo, mas e o reino de Deus? Aonde que ele está na vida de vocês? Ele deveria ser o primeiro. Busque o reino dos céus em primeiro lugar. Então não a comida, não a bebida, não a vestimenta. Então ele fala, o reino dos céus tinha que estar em primeiro lugar. As coisas dos céus tinham que estar em primeiro lugar. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus ele está nos dando uma classificação. Jesus ele está colocando em ordem o princípio pelo qual nós deveríamos, ou melhor, a forma pelo qual nós deveríamos estar vivendo. O reino, né? E depois as coisas terrenas. Então Jesus, com isso, ele traz quietude, ele traz mansidão, ele traz tranquilidade, ele traz paz. Quando o homem consegue entender a dimensão, a grandeza, a manifestação do reino operando na sua vida, nós temos a paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração. Essa paz que excede o entendimento significa essa paz que quebra com os limites, né, do natural, e ela se estabelece na nossa vida a ponto de fazer com que nós olhemos para Deus. Então, nessa manhã, a mensagem para nós ela é muito simples. Você está vivendo o excesso do amanhã? Você está vivendo o excesso de preocupação?
você está vivendo ansioso demais, você está vivendo inquieto demais, você está se preocupando com coisas que você não tem o poder de mudar, você está entrando em guerras que você não tem o poder e não deveria estar travando. Você precisa nessa manhã voltar primeiramente os seus olhos para Deus e pedir auxílio do Senhor para que te ajude a organizar a sua vida de uma maneira aonde toda ansiedade seja tirada, aonde toda preocupação, todo medo, toda inquietude seja removido e você possa viver o seu presente, o seu hoje, de maneira que agrade a Deus, de maneira que honre a Deus, de maneira que você seja o melhor naquilo que você faz, e assim, dessa forma, está semeando para o seu futuro, está semeando para o seu amanhã, porque o amanhã Ele cuida do seu próprio mal, dos seus próprios deveres ali, né? Então, voltemos nossos olhos para o Senhor. Volte os teus olhos para o Senhor. Sai dessa batalha, aonde você vive daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Comece a viver de uma maneira aonde a ansiedade, o medo, a inquietude, ela não faça parte das suas decisões. Amém? Então, que Deus te dê sabedoria, que o Senhor aquiete, que o Senhor direcione você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, amados, essa palavra é a palavra do Senhor para nós, Mateus capítulo 6, do verso 25 em diante, tá certo? Agora o que eu quero fazer com você, junto com você, eu quero orar, amém? Feche a sua Bíblia, nós vamos orar agora, nós vamos clamar ao Pai, nós vamos termos esse tempo. Coloque a mão no seu coração, feche teus olhos. Pai, obrigado pelo teu reino, obrigado, Senhor Pai, pela sua presença, obrigado porque o Senhor é aquele que tem nos consolado, o Senhor é aquele que tem nos fortalecido, o Senhor é aquele que tem nos sustentado. Meu Deus, os nossos olhos, eles precisam estar em Ti. Os nossos olhos precisam voltar para o Senhor. Vivemos tão atarefados, preocupados, numa correria absurda, quando não damos conta, estamos entregando o nosso presente, que é o bem mais precioso, porque o amanhã nós não sabemos, o amanhã ele está nas Tuas mãos, o amanhã pertence a Deus, pertence a Ti, Senhor. O nosso compromisso é viver o hoje de uma forma sábia, de uma forma edificante, de uma forma onde o Teu nome seja glorificado. E quando nós fazemos isso, nós estamos já preparando e garantindo um futuro para as nossas vidas. Meu Deus, quanta ansiedade existe em nós, quanta inquietude num coração preocupado, de um coração temeroso. Pessoas que estão reféns, escravas, estão presas à depressão, à angústia, ao medo, ao pânico, ao excesso de tudo isso, Senhor. Mas nessa manhã eu clamo ao Senhor, para que as Tuas mãos, Jesus, possam alcançar esse Teu Filho, possa nos alcançar, e que nós possamos ter a tranquilidade, o domínio, para poder gerenciar as demandas do nosso dia a dia. Nos dê, Senhor Pai, entendimento espiritual, nos dê a sabedoria que vem dos céus, e que nós possamos ser, Senhor Pai, prudentes, fazendo de maneira exímia, Senhor Pai, o nosso dever, na nossa família, na nossa profissão, na nossa demanda, que nós possamos, sim, Senhor Pai, sermos cada dia melhor e honrar as nossas funções. Espírito de Deus, traga paz, traga consolo, traga vida, traga cura, traga alegria, traga, Senhor Pai, a Sua presença para dentro do lar, para dentro da vida, para dentro, Senhor Pai, da realidade que esse Teu Filho, Senhor Pai, está vivendo, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos.
nos apresentamos diante do Senhor e esperamos em Ti. Faz o Teu milagre, Senhor. Cumpre aquilo que o homem não pode fazer, Senhor Pai. Realiza o impossível, Senhor, e que verdadeiramente nós nos sujeitemos à Tua soberania, nós sujeitemos à Sua grandeza, à Sua beleza e à Sua majestade. O Senhor é o Criador de tudo e de todos. Todas as coisas começam no Senhor e elas fecham no Senhor. Foram feitas pelo Senhor e para o Senhor. Por isso, Senhor, nós somos Teus. Nessa manhã, nós devolvemos a Ti o assento, o trono, o governo. Devolvemos a Ti a nossa vida, Jesus. Eu Te louvo, eu Te agradeço pela Tua bondade, misericórdia e graça. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Bom, nós vamos encerrando aqui mais um momento de live. Todos os dias às 7 horas da manhã nós estamos aqui, né? Se Deus assim nos permitir, né? Mais uma vez, quem fala isso, se eu não estou enganado, lá em Tiago, né? Ele diz: vocês dizem que farão isso, farão aquilo outro no dia de amanhã, mas vocês deveriam falar: se o Senhor permitir, nós faremos, né? Porque nós andamos sempre à frente, mas nós precisamos entender que a soberania de Deus, que a vontade de Deus, que o Senhor, Ele é aquele que tem o sim e o não nos seus domínios, né? E é Ele que permite o não. Se dos céus não for nos dado, o homem não pode receber nada. João Batista disse isso. Então nós precisamos consagrar o nosso amanhã ao Senhor, mas principalmente viver uma vida consagrada, viver uma vida inteira, plena no hoje em Cristo, porque dessa maneira o nosso amanhã estará guardado. Glória a Deus. Então, todos os dias às 7 horas da manhã eu te desafio, esteja conosco. Nós vamos viver esses 21 dias de maneira poderosa. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça resplandecer, prosperar em tudo, em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus.